Olá, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, deixa eu aproveitar esse momento assim introdutório primeiro para obviamente dar boas-vindas a vocês. E eu gosto sempre de começar relembrando a vocês do nosso objetivo, não é? Boa noite, Juju. Realmente é elevar de forma substancial o conhecimento dos profissionais no mundo corporativo. Esse realmente é o nosso interesse. E estamos assim com lives semanais de forma que possamos levar até você o que há de melhor no mercado, nos temas que são de relevância para o nosso mundo. E o outro grande objetivo que a gente gosta de falar é obviamente das nossas lives. A live ela tem um ponto fundamental que é estar trazendo profissionais de relevância do mundo corporativo e que agregam valor, trazem conteúdo de relevância para vocês, que vai ser o caso de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Outra questão assim, que ele já entrou, Davi Lederman, eu vou convidar ele já para estar conosco, né? Outra coisa super importante, nós estamos terminando, acho que mais essa semana que vem nós concluímos o nosso curso Profissionais que Valem Ouro. Seja um profissional de alta performance. Esse é a nossa assim, grande temática no mundo corporativo. Então vem conosco que eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial. Agora, sem mais delongas, né? Eu vou chamar o nosso Davi, o nosso convidado, que é Davi Lederman, e que obviamente que eu só vou falar dele na sua presença. Então agora eu já vou convidá-lo para fazer parte da nossa live. Vou fazer o convite agora. Olha aí, para mim é uma grande referência. Boa noite, Davi. Primeiro, boa noite. Eu quero te agradecer demais, porque você é uma pessoa, além de muito querida, extremamente assim, atarefada. Sua agenda é sempre, eu sei, conheço. Sua agenda é sempre muito lotada, mas você não titubeou ao aceitar nosso convite. Então, muito obrigada. Eu vou falar um pouquinho de você. Tá chegando gente assim maravilhosa, Carla Verônica, que eu tenho certeza que você deve conhecer, que é nossa presidente de gestão de pessoas da AmCham, que está aqui conosco. Então, assim, gente, eu preciso apresentar assim, esse profissional de relevância, que é o Davi Lederman, que eu tive assim na minha vida profissional um grande prazer em conhecê-lo, porque além de uma competência, é uma pessoa assim extraordinária e que eu tenho certeza que vocês vão estar falando isso ao final dessa live. Então, assim, formalmente, porque por mim ele é um grande querido, Davi, ele é engenheiro pela USP, é pós-graduado pela FGV, é presidente da Lederman Consulting, que eu tive o prazer de trabalhar junto com ele, é professor da Fundação Vanzolini, nossa senhora, já vejam, organizador de eventos oficiais da Disney Institute aqui no Brasil. Ele prefaciou a edição brasileira do livro O Jeito Disney de Encantar Clientes. Olha aqui, claro que eu tinha que trazer aqui, claro, tinha que trazer e valorizar, não é verdade? E marketing para o setor público. Ganhador de vários prêmios. Foi diretor de operações e VP de grandes empresas. Gente, eu tirei a quantidade de empresas que esse homem foi diretor e VP, porque eu disse, não vai caber aqui. Eu digo, tira isso. Né? Coordenador, e é verdade, coordenador MBA em Call Center e CRM do IBMEC. Então, assim, eu tenho um prazer de apresentar a vocês Davi Lederman. Davi, essa nossa live, ela acontece semanalmente desde junho, e a gente tem trazido assim, profissionais de relevância, e eu gosto de dizer sempre, eu não trago um profissional, eu crio o tema e eu já penso no profissional, não é? Porque ele é casado, ele é construído, né?
Então, Davi, é o seguinte, muita gente, como a gente, essa live nossa é gravada, eu recebo inúmeros feedbacks de profissionais que veem a nossa live pelo próprio Instagram ou pelo YouTube, gravada depois. Então, aqui, gente, assim, eu digo boa noite, mas pode ser bom dia, boa tarde, a hora em que você tiver a possibilidade de ver a nossa live. Então, voltando aqui, sabe, Davi? Então, quando eu pensei nesse tema, profissionais que encantam, visão Disney, obviamente que não podia me vir na cabeça outro profissional senão você para estar aqui conosco. Então, assim, é uma temática que eu fico pensando assim, nessa época, não é de hoje que a gente vive, quando eu digo nessa época de hoje, não é época Covid ou pós-Covid, é uma época que de 3 a 4 anos para cá, ela vem incutindo coisas assim de mudanças muito fortes e trazendo questões relevantes. A gente vive assim numa indústria aí 4.0 de avanços de tecnologia extremamente fortes, né? Você vê um processo de agilidade no aprendizado, uma necessidade mesmo de um aprendizado de uma forma muito mais rápida. Você vê o mundo digital, a inteligência artificial, enfim, a gente vai falando aqui de tecnologias, e aí a gente traz um tema que é o seguinte, com tudo isso, o que é que faz a diferença é o ser humano. Em tudo isso, o que é que faz a diferença é o ser humano. E profissionais, e não são qualquer profissionais que encantam. Aí, amigo, é um aspecto único, não é? E que a gente traz aqui justamente para estar conversando sobre essa temática. Então, profissionais que cantam. E quando a gente coloca sobre isso, quando a gente pensa, não é, na visão Disney, a gente já consegue perceber de uma forma assim imediata da qualidade e do padrão de encantamento que elas têm, né? Então, quando a gente já diz profissionais que encantam via visão Disney, isso já traz uma diferença em uma qualificação, quase que eu dizendo assim, extraordinária mesmo. É uma qualidade extraordinária e principalmente inspiradora. Eu adoro esse termo, porque eu acho que a Disney, ela inspira a gente a sermos melhor a cada dia, não é? A ter um grande diferencial. Então, assim, quando eu falo isso, essa competência, né? E eu fico pensando também associado assim, profissionais que encantam, né? Profissionais que encantam. Para mim, aí eu vou dizer na minha visão como profissional, como consumidora, né? Que são aqueles profissionais que eles constroem muito mais do que processo. Eles não se limitam a um processo. Eles constroem relações duradouras. Na minha visão, eles constroem relações duradouras, fortes. E eles têm obsessão, eu acho que você gosta dessa palavra, e eles têm obsessão por superar a expectativa do cliente. E chega ao nível de detalhe. E aí, Davi, obviamente que aqui as pessoas estão querendo escutar. Para você, o que são profissionais que encantam? Essa visão, ela é pertinente? Acho que sim. Agradeço a honra, o carinho, a parceria, né? Da gente poder estar conversando aí com o público, né? Com o seu público. Você foi falando e eu fui pensando, né? Nosso bate-papo, né? Primeiro, esse profissional é um ser humano como qualquer outro. Parece que, né, a gente não são super-homens, não são semideuses, né? Legal. Então, o que faz o profissional que encanta? Que eu acho que pode ser aqui a essência do nosso bate-papo, né? E tirando as lições da Disney e da experiência pessoal, né? Então, acho que um primeiro pensamento é o seguinte. Na Disney, a gente recruta por atitude e não por aptidão. Então, vamos começar lá na entrada da pessoa. Legal. Né? Legal. Em inglês rima, em português não. Né? Em inglês é attitude e aptitude. Então, todo e qualquer cargo, do vice-presidente ao analista mais simples, entre aspas, né?
todos os cargos têm, para cada um dos cargos, um teste de atitude. Por exemplo, é cultura que todos limpem o parque, todo mundo pega papel. Não está escrito em lugar nenhum. Quer trabalhar na Disney é obrigado a catar papel. Tá? Estou dando um exemplo que ilustra. Então, o que a Disney faz? Quando você está no processo de recrutamento e seleção, no centro de recrutamento e seleção, você provavelmente vai passar por um corredor, que é uma longa história, mas é bonito, né? Porque o corredor do centro de recrutamento e seleção é um prédio à parte. Nas laterais ele é cheio de Mickey, desenho da história, para já ir te pondo no clima. Mas no corredor vai ter um papelzinho no chão jogado. Quem não catar o papel não entra. Entende? Um outro exemplo. Atitudes na prática, né? Atitudes na prática. Por exemplo, é obrigado, aí a diretriz de cortesia. Quando você cruzar por um convidado no parque, você é obrigado a sorrir. Então, às vezes eu ponho a tiazinha da limpeza passando o rodo no corredor, toda devagarzinho. Quem passar pela tia e não cumprimentar, não entra. Aí tem, eu estou simplificando para que fique claro, mas tem para o vice-presidente e para todos os níveis. Então, acho que aqui a gente já tem uma boa reflexão, que é o seguinte, recrutar de acordo com os valores da companhia. E a Disney, ela é até um pouco arrogante, ela valoriza a atitude mais do que a aptidão. Claro, você vai ser motorista de ônibus, você tem que ter carteira de motorista, você vai ser enfermeira, você vai ser, né? E não se despreza o conhecimento, não é isso. Mas 50% do que o cliente percebe é atitude na prestação de serviço. Não quer dizer que conhecimento não é importante. Ora, se ela acredita nisso, ela vai recrutar por atitude. Então, para quem está aqui na live com a gente conversando, pode ser uma inspiração que a gente despreza muito essa questão da entrada na companhia. A gente faz pressão no departamento de recrutamento e seleção, eu quero para ontem, eu preciso 3 pastel, 2 de carne e 2 de queijo para ontem, e na verdade o que a gente ensina seja muito, muito mais criterioso, criteriosa, com o filtro de entrada na organização. Esse é um ponto, né? Por quê? Filosoficamente, não cabe a você, empresa, consertar os problemas do mundo. Pé no chão. Então, por exemplo, se o Estado te entrega a pessoa mal formada, eventualmente as empresas até complementam a formação, mas não era obrigação. Então, meio que você tem que pegar um diamante bruto, bruto já, e você só lapida na empresa, entende? Pode parecer um pouco preconceituoso, mas não adianta, você não vai consertar, entendeu? Então, para entrar na empresa, certamente está alinhado com a cultura e com os valores, né? Isso pode ser um ponto de reflexão inicial, né? Então, assim, acho que você trouxe um ponto tão importante. Eu acho que você foi para a essência, né? Quando a gente fala de profissionais que encantam, eles não encantam do acaso, eles não encantam do além. Eles têm uma base de entrada, né? E você está pegando não algo em que, de repente, é uma função de um cargo e você vai por aqui. Quer dizer, isso você pode até aprender. Mas eles entendem que o eu, né, que vem de dentro, esse eu que tem uma atitude generosa, que tem um valor de base, é esse quem eu quero ter junto comigo. Então, assim, eu acho que você trouxe uma questão assim, associada a esses profissionais que encantam, que é isso, é a essência. Não sei se você me fez aí a essência, exatamente. E pode parecer um pouco frio e calculista, né? Mas uma das estratégias, assim, não tem nada que a Disney faça que não esteja no livro, que não seja público, mas é difícil de fazer, né? Que é um filtro profundo na entrada. Conhece aquela frase popular, pau que nasce torto, morre torto, tal, né? Então assim, com determinado... A gente até pode treinar a pessoa, por exemplo, no mercado de call center, né? Primeiro emprego,
Então, as pessoas aprendem o beabá, até as meninas, questões de higiene, a gente tem que ensinar os meninos a fazer xixi no vaso, né? Mas não seria muita obrigação, eles deveriam vir educadinhos para você. Então, um ponto de reflexão é diamante bruto, para lapidar depois na empresa, combinar com a cultura. Por exemplo, se a empresa é agressiva, tipo um banco de investimento, cada um por si, Deus para todos, fazer R$1 milhão até os 40 anos, não tem problema nenhum, é uma cultura agressiva. Você não vai poder pôr uma pessoa dócil, trabalhadora em equipe, você vai matar essa pessoa, né? A recíproca é verdadeira, né? A recíproca é verdadeira. Então, um alinhamento com a cultura de princípio, né? Porque você foi falando, foi pensando, bom, como é que eu faço um profissional que encanta, né? Aí ele ou ela entrou. Então agora a gente vai treinar profundamente também nisso. Então, na Disney a gente tem o curso de Traditions. Seria o nosso equivalente à integração. Mas você vê, até a nomenclatura é profunda. Tradições. Todo e qualquer funcionário não pode entrar para trabalhar no parque se não passar pelo curso de tradições. Eu vou explicar que você é um ator, uma atriz, que o conceito é que você está no cenário, no palco. Eu vou te dar um banho de cultura Disney. Não entra para trabalhar. Pode ter sido vice-presidente recrutado de mercado. Não entra. Então, inclusive na integração é misturadinho. Pode ter o VP, o analista, etc. e tal, né? Então, vamos pegar a aquisição da pessoa e agora um treinamento profundo. Então, se eu pudesse dizer que tem um diferencial da Disney em relação à média do mercado, é que ela treina em média muito mais que a média do mercado. Então, porque veja, e você trabalha com isso também, né? E uma coisa, Davi, que até a Carla, ela escreveu agora pra gente, enquanto você estava falando, ela disse o seguinte, que precisaria, que mais uma vez comprova que tem que ter match, né? Só salientando, Hugo, seja bem-vindo. Continua, Davi, não quero quebrar teu raciocínio. E você que trabalha com isso, né? A gente, quantas vezes você já não deve ter visitado um cliente seu, né? Que a gente arremessa funcionário novo. A gente joga o cara no fogo, né? Então, assim, Zé, esse aqui é o João, esse aqui é o Zé, toma conta do moleque para mim, então acabou. Né? Então eu vou aprender a filosofia e os valores da empresa com o João, que é um bom funcionário. Mas aí na hora do lanche, na hora do almoço tal, eu falo, gostei de você, moleque, então eu vou te dar aqui umas dicas de sobrevivência. Olha, quer um conselho aqui na empresa para você sobreviver? Entra mudo e sai calado nas reuniões. Toma cuidado com aquela pessoa X lá, que aquela é perigosa. Não. Então, eu curto circuito. Ela vai dando caminhos inadequados, né? É o telefone sem fio. Então, eu vou cortar esse telefone sem fio e logo que você entrar, a questão do match que ela levantou, eu vou te colocar em direto contato com a cultura, para você saber que quando você estiver na linha de frente, no trabalho, na retaguarda, se estão te falando coisas contra a cultura ou não. Então já é uma espécie de garantia de que você vai alinhar com a cultura. Com a cultura, né? Outra coisa, Davi, aí me chamou a atenção, eu vou até ler para você, porque está escrito aí na página 21 do livro que você prefaciou, que diz assim, afirma que os clientes querem experiências memoráveis e as empresas devem ser encenadoras de experiências memoráveis. Só conseguimos isso, aí eu penso, né? Eu já estou pensando aqui comigo, se a gente tiver profissionais que tenham essa paixão obsessiva, que eu acho que isso é uma das coisas, inclusive, que no convívio com você sempre falou muito, paixão obsessiva de fazer a magia acontecer. Quer dizer, se eu realmente quero, e a gente identifica que nosso cliente ele tem uma expectativa de viver momentos de encantamento, eu, como um profissional, eu que tenho que proporcionar isso a ele. Mas eu só posso proporcionar isso a ele
se isso for verdade. Quer dizer, se isso realmente vier de dentro e eu tiver essa obsessão de sempre estar não só satisfazendo ou fazendo minha atividade, mas se eu tiver a obsessão em sempre estar levando o algo mais, em descobrir o que é que realmente eu posso criar de detalhes, né? Porque a Disney, ela trabalha muito no detalhe. E aí é isso que eu queria. Não é verdade, não é assim que a magia aí acontece, eu vivendo essa magia. Eu acho que a questão do match foi muito felizmente colocada, né? Nem sei se existe essa expressão. Veja, então agora a gente recrutou o diamante bruto. Mas o diamante bruto, para ele ser lapidado, ele também precisa de estar num ambiente de empresa, numa cultura que lhe favoreça. Então é o match, entendeu? Então tem que ser coerente com o discurso. Então, quando eu estiver lá, eu tenho que ser bem gerenciado, eu tenho que receber feedback e tal. Então eu diria assim, como obter resultados extraordinários com pessoas comuns, é isso que eu estou insistindo. Quem trabalha na Disney não é super-homem, tudo bem, passou num processo de seleção muito rigoroso. Então eu peguei você, eu selecionei, filtrei e a cultura vai te envolver. De tal maneira que quando você olhar os comportamentos, as pessoas fazem coisas que não estão escritas em lugar nenhum. O clássico de trocar o sorvete do cliente, esses clássicos, vocês vão observar que não está escrito em lugar nenhum. Quer trabalhar na Disney, é obrigado ou obrigada a trocar o sorvete do convidado se cair no chão. Aonde que está isso? Então, o diamante bruto vai entrar no departamento ao ar livre. E logo que ele for treinar com os colegas, ele vai perceber que todos alegremente e conscientemente trocam sorvete. A cultura vai empurrar para ele, ou ela vai trocar o sorvete também, sem estar escrito. E aí, quando eu voltar, 3, 5 anos depois, eu te perguntar, que interessante, né? Aqui no departamento vocês trocam sorvete? Para quem deixa cair. Por quê? Sei não. Desde que eu cheguei aqui, nós é assim. Então, quando você não conseguir mais explicar o porquê que aquilo é feito, mas faz parte dos usos e dos costumes, virou cultura. Né? Agora, o Disney falava em culture by design. Você pode projetar a cultura, você pode forçar. Então, vamos dizer assim, pessoal, vamos tentar encantar o cliente e todo mundo cata sorvete, tá? Daqui a um tempo, quando isso já é uma atitude que você nem pensa, você pode tentar introduzir, de acordo da equipe, com a participação da equipe, uma nova coisa. Então, eu estou tentando, você me fez refletir quando você propôs o tema, né? Que eu estou insistindo que isso o profissional que encanta, ele é pensado, planejado e organizado, ele é envolvido. Não é algo que é sem querer. Né? E é um pouco mais que só a liderança imediata dele, é a cultura da empresa que vai fazer ele entrar. Né? Então, quando eu vejo que o comportamento de todos é assim, até que eu me forço a ser assim. A camareira que dobra a toalha quando ela é novata e ela entra e ela vai treinar com a camareira mais experiente, ela vai ver que é mais experiente e dobra a toalha porque gosta, e na hora do café, na sala das camareiras, elas trocam ideias sobre dobradura de toalha, entende? Então está na cultura delas dobrar. Então, quando essa moça acabar o treinamento e ela for entrar no quarto sozinha, e ela vê uma toalha, ela vai dobrar. Né? Então, aí começa a incorporar essa paixão pelo encantamento. E aí tem um subproduto maravilhoso que, se você quiser, a gente pode enveredar por aí, que eu acho que é bem profundo, que é a conexão com o seu trabalho. Mesmo sendo uma atividade repetitiva, você também faz parte da magia, né? Então a organização atrai por uma causa, por um propósito, mas aí esse propósito de fato, logo que eu te ensino, a camareira passa pelo curso de traduções, ok? Tá? E lá no curso de traduções eu vou dizer, todo o nosso mundo, inclusive nos hotéis, é um mundo mágico. E você é cast member também. Você também é membro do elenco. Motorista de ônibus, camareira. Aqui todo mundo produz magia.
Então ela entra no trabalho orgulhosa, imbuída do espírito de que ela vai produzir magia, né? Então tem um fator interno e o fator do match, né? Desse casamento, que é aí a cultura vai te envolver e você é um material bruto que eu estou cada vez lapidando mais, né? Então, Davi, me diz uma coisa. Você falou em algumas coisas assim que faz bem parte do mundo Disney, como você disse, não é tudo foi pensado, criado, projetado, mas a Disney ele usa uma tecnologia muito própria, né? Então você já falou aí de convidado, né? Você convidado, né? já falou aí de elenco. Existem algumas palavras para que essa magia na prática ele meio que desenhou uma forma diferente de agir. Tu quer falar um pouquinho sobre isso, dessas palavras-chave como elenco, palco, bastidores? Fala um pouquinho para contextualizar as pessoas aí. Então, culture by design. A genialidade do Disney não estava só na criatividade, estava também no lado empresarial. Então ele falou assim, vou fazer um lugar perfeito e feliz para as famílias brincarem juntas e terem momentos inesquecíveis. Esse lugar vai ser perfeito. Por quê? Isso tem a ver com a experiência que ele tinha de levar as filhas dele para brincar nos parques de diversões, que eram sujos, funcionário mal educado, poça d'água, tal. E veio dele, as diretrizes mudaram muito pouco, que é segurança, cortesia, show e eficiência. Mas, então, essas diretrizes você segue. Então, se você se ver diante de uma situação inusitada, você fala, estou sendo seguro, estou sendo cortês, né? Estou dando show, estou sendo eficiente. E do outro lado, ele desenhou a cultura. E isso que é a genialidade. Parece palavrinhas que são cerejinha do bolo, que não tem valor, mas as palavras desenham a cultura. Então, ele vai dizer assim, funcionário, na minha empresa não vai se chamar funcionário, né? Vai se chamar cast member, membro do elenco. Meu ambiente não vai se chamar ambiente. Meu ambiente vai se chamar cenário ou palco. Ah, e meu cliente não vai se chamar cliente, vai se chamar guest, convidado. Então ele criou esse conceito e que é verdade. Tipo assim, a gente está no vestiário, a gente está se trocando, conversando, falando da vida. Bateu o ponto, vai trabalhar. Eles falam entre si, na língua deles, eles falam bye bye, I'll go on stage. Eles não falam vou trabalhar, entende? Eles falam eu vou pro palco. Né? Então é fora. Mas acho que uma discussão bacana é que a cultura pode ser desenhada. Ele desenhou, culture by design. Ele projetou que vai ser assim. Eu acho isso assim tão importante que você está dizendo, porque a gente está falando aqui visão Disney, mas não quer dizer que é só para a Disney. Quer dizer, a gente precisa pegar exatamente isso e dizer assim, olha, como é que eu vou e posso fazer isso aplicado na minha organização, não é? Então, acho que isso é uma coisa assim muito legal. Então, usar isso, entendendo que ela encanta e que nós podemos encantar, aprendendo com essa monstra, né, que é o Walt Disney. Então, eu acho que isso é muito bacana. Inclusive, faz com que todo mundo se sinta fazendo parte, né? E você traz essa questão muito forte de cultura. Eu acho isso muito rico, porque a gente desenha a cultura, não é simplesmente a gente aceita a cultura. Porque tem muitos lugares, não, a cultura é assim, mas essa cultura não é de qualquer forma. A gente pode desenhá-la do jeito que nós quisermos, do jeito que a gente acha que é o ideal da gente trabalhar. Então, assim, não é ser um processo passivo, não é? Na realidade, pelo contrário, é ser um processo projetado, pensado, desenhado, almejado e compartilhado, não é verdade? Todos fazem parte da magia, né? E a cultura evolui. Então, por exemplo, a gente tem feito muitos trabalhos, você me acompanhou em alguns, né? E é assim, a empresa é orientada a vendas ou é orientada a produto, não tem problema nenhum. O produto é campeão, tecnicamente
ele é maravilhoso e ele se vende porque ele é bom. E tem um boca a boca no mercado de que aquele é o melhor produto. Qual o problema? Nenhum. O orientado às vendas, tá certo, tem organização que é campeã em vendas. Ela é uma máquina de vendas, qual o problema? Tá certo. Mas na era da experiência do cliente, a gente tem sido chamado para fazer a virada da orientação a produto ou a vendas para orientação verdadeira ao cliente. E aí vai começar toda a história de começar da experiência do cliente para dentro e não de dentro para fora. Essa é uma virada cultural bem difícil. Não é com uma palestra, exatamente é um programa, porque você tem um DNA e provavelmente a empresa teve sucesso sendo orientada a vendas, orientada a produto. Mas assim, se ela sabe que se ela não for orientada a cliente, ela vai ter problema. Então, por exemplo, todo o pessoal de produto, área industrial que a gente tem falado, fala assim, eu ainda acho que meu filtro de ar é o melhor do mercado. Mas, para o cliente, se ele tiver nas especificações, tanto faz, eu compro o filtro de ar e ele vai funcionar. Então, quer dizer que o diferencial hoje em dia, está se falando muito que o produto é commodity. Onde é que vai vir o diferencial? Na atitude, no relacionamento, quando o cliente ligar e falar onde está meu pedido, quando você vai me entregar, qual é o prazo, estou com uma dúvida, etc. e tal, né? E aí é que a gente começa a ver que isso espalha para toda a organização. Então, o desenho centrado no cliente, de fora para dentro, né? E é um esforço cultural muito grande, porque vira e mexe o pessoal escorrega, né? Algumas decisões você toma para vendas, não? Quer ver, na essência, um profissional que encanta, você é uma vendedora e falta uma venda para você bater tua meta do mês, para você ser campeã, ser reconhecida, ganhar a viagem dos sonhos. Tá, só que tá faltando uma vendinha só para você fechar. Aí, essa venda, você vai fajutar, você pode pôr para dentro, ganhar o prêmio no mês, e daqui a uma semana você falar que o cliente cancelou, o cliente não quis. E isso pode afetar a liderança também, porque às vezes a liderança fala, não, tá, puxa, o pessoal merece, né? Só uma vendinha? Tá, vou fechar os olhos, deixa passar. Não, tá criando uma cultura errada. Por quê? Porque está enganando. Ou você vai vender para o cliente o produto que ele precisa ou o produto da tua meta? Então, falar é fácil. Mas se você é uma empresa, por exemplo, orientada a vendas, ali na atitude daquela pessoa, no conflito de interesse daquela pessoa, tem que estar muito forte a cultura para ela falar, não, eu não vou bater a meta, ou a gestão acima dela, eu não vou bater a meta, mas eu vou vender o produto certo para o cliente, eu não vou empurrar o produto da campanha. Eu estou tentando materializar em coisas concretas, né, de dia a dia, isso é cultura. Aí tem que falar é fácil. Que falar é fácil, mas na hora da verdade, muitas vezes é bem, bem difícil, né? Aí na parede da empresa está escrito assim, o cliente é rei. É coisa nenhuma. Porque o pessoal ali no corredor fala, nossa, eu fiz uma venda, empurrei goela abaixo, enganei, consegui pôr uma margem assim, 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 entendeu? Então, não adianta estar na parede o cliente é rei se ele não for de verdade. E tomar muito cuidado, porque aí entra também no aspecto da liderança que forma, né? Porque se o chefe falar, deixar passar, todo mundo vai aprender que é o reino da malandragem. Acabou. Criou uma cultura de que pode dar um jeitinho. Então a liderança tem que ser muito firme, porque ela também quer bater a meta, né? Então essa questão é profunda. A virada cultural é fácil de discursar, não é tão fácil assim de executar, de pôr o cliente no centro mesmo, né? Fazer o profissional encantar tem que ter coragem, né? Você tem que expressar para eles e dizer o seguinte: não tem que ter valores fortes, né? Valores. Não quero venda falsa, quero a venda adequada para o cliente. Ah, chefe, mas a gente não bater a meta. O que importa é o cliente, porque no longo prazo ele vai ficar fiel para a gente. Então é quase uma ideologia, quase uma crença, né? Isso na Disney é muito forte. Eu acho muito, muito importante o que você está dizendo, porque às vezes a gente quer encantar e acaba dando jeitinhos
que esses jeitinhos acaba com os valores que foram impressos e, de repente, de novo, para restabelecer isso é muito complicado. Principalmente quem tem a anuência das lideranças. Eu acho que você pontuou isso de uma forma bem legal. A gente está fazendo a jornada da pessoa que encanta, né? Eu recrutei, aí eu treinei, aí eu fui bem liderado. E o feedback? Quer dizer, só porque você recrutou a pessoa vai encantar? Não. Você me lembrou da frase, que já é um clichêzinho, né? Que é walk the talk. Walk the talk. Walk the talk. Né? Lidere pelo exemplo, né? Ande como você fala, né? Então, o vice-presidente de operações do parque, de terno e gravata, andando, ocupado, né? Ele está saindo de uma reunião para outra e ele está cruzando o parque. O VP, o VP de operações é algo pesado na Disney. Se ele vê um papel no chão, ele cata o papel. Mas a equipe viu que ele catou o papel. E aí todo mundo vai catar o papel. Então, se o chefe cata, eu cato também. Então, são sutilezas. Então, todos esses componentes vão fazendo o profissional que encanta. Ele vai ser envolvido pela cultura, atenção, ele vai ser muito treinado, ele vai receber feedback, ele vai ver o exemplo de pessoa. Então, é quase que o manual de boas práticas de gestão, mas não na teoria, na prática mesmo. Né? Muito se discursa, pouco se faz na prática, né? Então, tem que mais que desenhar, agir e manter, né? Então, assim, não dá para desenhar, publicar e depois não manter. Então, acho que isso você, assim, foi bem bacana. Você colocou isso no lugar certo. Outra coisa que, enquanto você estava falando, me veio, assim, essa questão de colocar o cliente realmente no centro, né, da vontade, da gente conhecer exatamente as necessidades desses convidados, né? Os desejos, para onde eles estão, o que é que realmente vai encantar, que até esse convidado não está esperando. Como que a gente pode fazer isso? Aí você já deu vários caminhos, né? Depois de estar sendo assim treinado, ter o exemplo. Do lado de cá, quando a gente vê em que momentos eu encontro com esse cliente que eu posso encantar? Porque você fala muito dos pontos de contato, né? Que eu tenho que estar assim, muito atento e que eu tenho que entender que o ponto de contato não é o acaso. Existem vários pontos de contato que a gente precisa mapear, identificar e trabalhar. E definir para isso esse padrão de atendimento, né? Que aí você já falou que vem da cultura, vem do design mesmo, vem do treinamento, das tradições. Então, assim, fala aí desse ponto de contato. Ou, de repente, se transforma em um ponto de combustão se não tiver cuidado. Fala aí. Isso mesmo. Então, na famosa jornada do cliente, que agora está se discursando muito, CX, Customer Experience, Design Thinking, tudo são variações do mesmo tema, que o Disney há 60 anos já falia. Ele dizia assim, né? É um gênio, né? Você não desenha para você vê o que as pessoas querem e desenha para elas. Então ele já intuía isso há 60 anos, né? Então, na jornada do cliente, fecha os olhos e vê onde ele te toca. Onde ele te toca não é só no contato pessoal. O e-mail que você manda, a tua embalagem, um lugar self-service, é um touch point. Bom, nesse touch point pode e deverá ter um ponto de encantamento, uma surpresa. Na jornada do cliente aqui, o que a gente pode fazer que ele não está esperando nesse ponto de contato? Tá bom. E nesse ponto de contato, o que é que pode dar de problema? Combustão, pegar fogo. Como é que a gente pode evitar a combustão? Checklist. E se furar o checklist? Aqui é uma grande ponte para o profissional que encanta. Aí vem o FCR, First Contact Resolution. Como está tudo organizado e eu estudei aquele touch point, eu posso delegar para a linha de frente, com uma certa autonomia,
poderes para resolver sozinha, não ter que perguntar para o chefe, que é o grande valor em serviços, é a linha de frente que consegue resolver e tomar decisões sozinhas, dentro de parâmetros. Isso a Disney executa muito bem. Então, se você quiser trocar aquele produto para o cliente, você troca, ninguém vai perguntar nada. Você tem uma autonomia limitada, porque você está... Então, se der combustão, mesmo que a gente tenha feito o checklist, por que que... Então, que o conserto do momento trágico é primo e irmão do momento mágico. Então, aquele ponto de contato, eu posso ter um momento mágico e um momento trágico. O trágico, como é que eu vou recuperar o serviço? Então, é meio que assim, a jornada do cliente está pré-vista. E quando a pessoa de linha de frente tomar aquela atitude autônoma, para você é encantamento e magia, para mim é processo. Ai, Eu acho que aí que estaria um pulo do gato. O pulo do gato é que eu estudei. Então, assim, troca sorvete, eu troco para centenas de pessoas. Salvar a pessoa no estacionamento, eu salvo centenas de pessoas. Eu sei que eles vão esquecer onde eles estacionaram, e assim por diante, né? Então, eu meio que eu ensaiei. É que nem um mágico, né? Um mágico, quando ele vai fazer a mágica, ele treinou centenas de milhares de vezes. Então, eu vou pegar a minha mão, né? Vou distrair você para olhar ela aqui e vou guardar a carta com a outra mão. Mas eu fiz você olhar para essa mão. Só que eu fiz tanto, eu treinei tanto, que quando eu faço você não percebe. Você até desconfia que tem um truque. Mas como você não consegue perceber o que acontece, você relaxa e se entrega à magia. Você fala, uau, esse mágico é bom. Então, talvez uma coisa assim um pouco mais sistemática de estudar a experiência do cliente. E agora a gente está fechando o quebra-cabeça, né? Uma ideia nova é proposta para a equipe adota, no comecinho tem que lembrar de fazer, lembrar. Quando ninguém mais lembrar por que a gente faz, mas que a gente faz, virou cultura. Então a cultura, as coisas podem ser introduzidas de acordo com a jornada do cliente. Então uma dica para o pessoal que está aqui com a gente é o seguinte, rotinas e disciplinas. Ora, como é que você quer melhorar a experiência do cliente se você não discute a experiência do cliente? Tá? Então, existem reuniões periódicas, atenção, em todos os departamentos. Seria assim, o dia da experiência do cliente, a hora, mas a princípio mensal. Nessa reunião não tem hierarquia, e eu vou contar o que aconteceu durante o mês, alguém vai levantar a mão, eu estou percebendo isso e aquilo, tal. Então, a solução de encantamento é feita pelas pessoas. Os melhores exemplos que a gente tem de encantamento na Disney, quem deu a ideia foi o pessoal de linha de frente. Em geral, com todo respeito e carinho, não foi a coordenação e a gerência. Então, essa ideia, na medida em que eu participei, que eu discuti em grupo, quando a gente volta para o trabalho, eu facilito a vida da liderança. A ideia não foi minha, a ideia foi nossa. Então, um cobra o outro de que isso esteja implantado. Então, uma coisa muito prática, uma boa prática que pode ser adquirida para qualquer empresa, que é o nosso objetivo, né? Se você quer melhorar a experiência do cliente, se você quer profissionais que encantem, você tem que fazer reuniões periódicas para melhorar a experiência do cliente. Aí você vai estudar profundamente a experiência do cliente. Você vai tentar observar, e às vezes não é tão trivial só da observação. Às vezes você vai ter que ser diligente, ser persistente, perseverante, estudar dados e tal. Esse é o conhecimento profundo do cliente. Quando a gente tiver alguma coisa, a gente vai estudar profundamente como é que a gente pode melhorar a experiência do cliente. Né? Então, Davi, olha, você falando aí, eu já pensei, eu te convidei para uma live, eu devia te convidar para uma série de lives, né? Porque uma live é pouco para você, porque, meu querido, a gente... derivativos, A gente já está chegando ao final da live, quanta coisa ainda queria abordar aqui com você. Você é maravilhoso. Mas olha, a gente está chegando realmente ao final dessa live e eu quero ainda aproveitar você, a gente tem poucos minutos aí, e pegando isso tudo que você falou, assim, fazendo, como se fosse fazendo, você disse até, fazendo o fechamento de um quebra-cabeça,
Então você começou a mostrar o seguinte: profissionais que encantam não são super-heróis, são pessoas que têm processo, que têm disciplina, né, que têm valores, que na realidade falam o que fazem, mas que querem realmente sempre uma coisa. Eles têm uma paixão obsessiva pelo cliente e tem que trabalhar isso. Fala aí, dá um fechamento, dá 1 minuto aí para você concretizar essa tua fala e deixar um recado assim para esses profissionais que querem encantar na prática. É aquele negócio, né? Como obter resultados comuns, resultados extraordinários com pessoas comuns, né? Gostei. Eu acho que esse seria o tom que eu gostaria de dar. É disciplina, é gestão, é liderança, são todos esses fatores juntos. Veja, por exemplo, se a liderança trate o seu funcionário como você quer que ele trate seu cliente. Então, mesmo numa cultura vencedora, se você der o azar de pegar uma liderança não tão boa, você diz que a gente adere a marcas e abandona pessoas, né? Então, a questão do encantamento ela é um pouco frágil, porque ela tem muitas variáveis e pode dar errado em algum lugar, né? Por exemplo, a gente teve orgulho de trabalhar com a Nestlé. A Nestlé é um dos melhores lugares para trabalhar, uma cultura, etc. O produto é bacana e tal. Mas você pode ter um supervisor tirano na Nestlé. Você fala, entrei na Nestlé tal. Depois de 3 meses você fala, vou embora, não aguento, né? Então também a gente olha essa questão da liderança, essa liderança mais imediata das pessoas, que em geral é quem menos recebe treinamento e tal. Então é uma cadeia, né? Desenhou os valores e tem que ir executando os valores em todos os níveis na prática verdadeira das pessoas, né? Eu diria que é isso, né? E aí tem todos os fatores de tudo que é curso de gestão que a gente declara e nem sempre faz, né? Recrutar, treinar, dar feedback, liderar, estabelecer metas, objetivos, mas sempre aí eu acho que tem uma coisa que veio lá da cultura japonesa, do círculo de controle de qualidade, né? Que é, se você quer que a pessoa encanta, envolve ela na questão do encantamento. Né? Isso aí, eu acho que você... Acho que você fechou aí com chave de ouro. Se as pessoas não se sentirem fazendo parte, elas não vão realmente dar o seu melhor. Então, assim, o que falar de Davi? Davi, realmente, você, assim, realmente, você é encantador, você não é à toa que você trabalha com isso, tá bom? Muito obrigada, porque, assim, quem teve a oportunidade de te ouvir, viu que é possível, precisa de trabalho árduo, não é? Que somos pessoas normais, mas que querem dar um resultado extraordinário. Então, assim, vamos fazer isso. Muito obrigada. Gratidão pelo seu tempo. Gratidão a todos que estão aqui conosco. Gente, gratidão, Davi, mais uma vez, gratidão. Nos colocamos aqui à disposição. Quem, minha gente, vocês quiserem tirar qualquer dúvida, qualquer pergunta, mande pra gente, que eu faço essa ponte com o Davi, tá certo? Que ele é esse doce de pessoa e ele vai responder também. Se eu puder também contribuir, contem conosco. Obrigado, tá obrigado pelo carinho e pela oportunidade, tá? Ok, então vamos encerrar. Gratidão. Obrigado, até Boa mais. noite. Boa noite.